Olá pessoal, começando aqui mais uma live de esquenta para o Conexão, uma live rápida e que apresenta ali os principais palestrantes para falarem um pouco aí sobre as principais, como que eles vão apresentar aí essas palestras, né, ao longo da programação do Conexão Síndico.net, que acontece no dia 20 de abril. E que a gente conta aí com todos vocês lá. É um evento para aproximadamente 1.200 pessoas e seguindo a tradição, né, já de outras edições, a gente vai ter aí com certeza síndicos. A gente já tem ali uma confirmação disso, né, de síndicos de todos os estados do Brasil e das principais capitais, enfim. É um ambiente muito rico, muito vivo e excelente para networking também. Então estou vendo aqui a Kátia Lacerda entrando, Gisele Palmeira, o Milson, a Alessandra ADV. Aqui a Alessandra perguntando quando que é esse evento mesmo. É no dia 20 de abril, Alessandra. Conexão Síndico.net. Quem ainda não comprou, é só acessar o site conexão.síndiconet.com.br. Lá tem todas as informações. Bom, hoje, para a gente dar sequência aí no Esquenta Conexão, a gente vai falar sobre uma palestra que é baseada num tema super complexo e desafiador da gestão condominial, que são os condomínios mistos, inclusive mistos, né, principalmente em São Paulo tem muito disso, mas em outras regiões a gente sabe que existem condomínios mistos com várias diferenças, né, e variações ali de configurações, mas o que a gente vai também explorar são os condomínios mistos com as tais de unidades não residenciais, com as NRs. Os nossos dois convidados, inclusive, vão explicar aqui para vocês do que se trata então, né, esses condomínios, a gestão de condomínios mistos com unidades não residenciais. E inclusive o tema, né, o nome da assembleia dessa palestra é Condomínios Mistos. O que são, como vivem, o que comem, afinal, que bicho é esse? Vocês vão entender o porquê desse tema. Muitos de vocês já devem ter uma noção ou já tiveram experiência com esse tipo de condomínio e realmente sabem já aí, nesse caso, né, o quão complexo e o quão desafiador é administrar esse tipo de condomínio. Então, essa palestra, que vai ser feita no formato de painel com dois grandes especialistas, na minha opinião, são as maiores autoridades nesse assunto hoje no Brasil, ela tem essa proposta de levar para vocês quais são esses desafios, a complexidade, os erros que eles já cometeram, os acertos e definir os caminhos de como, né, fazer esse tipo de gestão. E isso é muito interessante para quem não teve experiência ainda com esse condomínio, ou mesmo que nem venha a ter experiência com esse tipo de condomínio. O legal desse tema é que é uma verdadeira aula de como lidar com complexidades na gestão condominial e, mais do que isso, como lidar com situações novas ainda pouco definidas e que, por questões variadas, elas ainda nem existem na metodologia de gestão condominial atual. Então, muitas coisas, esses dois craques que eu vou chamar aqui, eles tiveram que ir criando do zero mesmo para ter ali os seus próprios métodos e fazer essa gestão fluir ali da melhor forma possível. Então, eu vou chamar aqui o Marcelo Matuc, que é CEO da Manager Administradora, uma grande administradora aqui de São Paulo, uma das melhores, inclusive, super bem avaliada pelos síndicos. Eu conheço, inclusive, síndicos que são clientes da Manager e realmente costumam trazer bons feedbacks aí dessa administradora. E o Renato Alves Santana, que é um síndico profissional super experiente na gestão condominial como um todo, mas está virando um craque aí nesse tipo de empreendimento, porque ele vem tendo aí cada vez mais condomínios com essas características. Então, deixa eu chamar a dupla aqui para a gente começar esse nosso papo rápido. O que a gente está falando? Vamos lá, vamos ver se eles entram aqui. Boa!
Renato, Marcelo, Matucci, tudo bem? Olá, boa Tudo bem, tarde. Júlio? Tudo bem, Renato? Tudo bem, pessoal? Muito Tudo bem, bom. Marcos e Júlio, pessoal, boa tarde. Legal, muito bom estar com vocês aqui. Eu estava falando que estamos aí com duas autoridades nesse assunto tão complexo e desafiador, né? Que é a gestão de condomínios mistos. E eu acho que, assim, nessa introdução que eu fiz, foi muito para explicar também o porquê que a gente trouxe esse tema para o Conexão. Para a gente começar, lembrando que aqui é uma palestra, uma live só para contar um pouco para vocês o que vocês vão levar, né, para o Conexão Síndico.net. Eu queria começar com você, Renato, para você explicar para a gente de uma forma breve o que são aí os condomínios mistos, né, com as unidades não residenciais. E aí, no caso, aí, saber um pouco da sua opinião, Renato, por que você entende que é um assunto que merece destaque no Conexão Síndico.net? Bom, Júlio, boa tarde. Condomínios mistos são condomínios que eles têm características distintas dentro do empreendimento. Então, eles podem ser residenciais, junto desses residenciais tem os considerados não residenciais, que podem ser usados para locação de temporada, para fazer escritórios, pequenos escritórios. Costumam ter lojas no seu térreo ou fachadas ativas, que a gente chama, né? Que é dentro do prédio único ter uma fachada ativa, que tem uma loja. Alguns têm estacionamentos, que são estacionamentos abertos para fora, que podem receber pessoas de fora, enfim. São empreendimentos que são desenhados numa complexidade de itens distintos dentro do mesmo, às vezes mesma torre ou torres separadas, mas no mesmo empreendimento, e que trazem uma grande característica, onde a gestor, no caso uma empresa de gestão profissional. Deu uma travada aqui para mim, Marcelo. Voltou. Você tem uma empresa de gestão profissional, de sindicância profissional, que ela faz a gestão de tudo isso e junta tudo isso. Então, o grande desafio, eu acho, e a grande característica desse tipo de condomínio é que você tem que entender um pouquinho de cada pedaço e saber integrar esse pedaço e receber essas pessoas que têm interesses distintos. Pessoa que tem interesse em morar, pessoa que tem interesse em investir, pessoa que tem interesse em criar um comércio, a pessoa que tem interesse em criar um escritório, ou morar e ter um escritório, né? Então, é mais ou menos essa característica. São empreendimentos que não são só residenciais, só comerciais ou só lojas. Eles têm tudo dentro do mesmo local. Posso fazer um complemento, Júlio? Claro. Se me permitir. Claro. Você fez uma pergunta, né? Assim, por que esse assunto é importante, né? Então, assim, eu penso o seguinte: por que as pessoas têm que ir participarem do evento? Porque se elas moram numa cidade pequena, é importante como tendência. Se elas moram, trabalham, vão investir, né, ou estudam em São Paulo, é super importante. Porque todo mundo faz um plano. O Marcelo ficou mudo aqui para mim. Renato, eu acho que você está digitando e está vazando o seu som, tá, Renato? Marcelo, não sei por que ficou mudo aqui para você. Não sei se você apertou o mute. Entrou uma ligação. Entendi. Pronto. Meu filho ligando, eu desliguei aqui. Acabou. Boa. Não, eu não sei se foi possível, mas assim, por que eu acho que as pessoas têm que ir no evento? É isso que eu acho que é importante. Se elas moram numa outra cidade, isso é uma tendência. Se elas moram em São Paulo, existe um plano diretor, né? Todo mundo faz um plano de vida, um plano de carreira. Tem que saber. E qual que é o plano diretor de São Paulo? É para o adensamento. E o adensamento são grandes condomínios, condomínios altos, e isso é importante. Por isso que eu acho que as pessoas têm que participar, até por conhecimento. Se vai trabalhar na área ou não, é importante conhecer esse assunto. Com certeza, com certeza. Até, Matucci, acho que na semana passada a gente estava comentando, né, teve uma questão aí da legislação, né, uma alteração, ou enfim, eu queria até que você explicasse melhor o que aconteceu, que até fez a gente pensar, pô, isso impacta, o quanto impacta nos condomínios, na própria palestra também, né, continua sendo válido esse assunto. Explica um pouco para a gente o que aconteceu, Matucci. Perfeito, aqui houve uma mudança na lei, né? Primeiro, entendendo que o plano diretor, não quero entrar muito nesse assunto, né, mas eu preciso passar por isso. O plano diretor, ele tem zoneamento, né? Então, a zona rural, industrial tem o zoneamento, e dentro do zoneamento, as categorias.
Então, tem NRs, né? NRs que permite que cada empresa, né? Então, a minha empresa, para abrir, eu tenho que pôr a empresa no local onde o NR permite. E aí, a prefeitura, né, dentro desse plano diretor, em 2016 para 2017, né? Saiu um plano diretor querendo o adensamento e dava um incentivo para as incorporadoras que, se elas fizessem NR 112, que é o não comercial, né, se fizessem mais perto ali do transporte público, ela permitiria que aquela incorporadora pudesse construir mais. Isso foi incentivo. Então, a incorporadora lançaram muitos empreendimentos com NR 112, que é o não residencial, que é esse. Ele é diferente, não vamos entrar aqui, né? Mas na palestra a gente conta sobre isso. E aí saiu muitos empreendimentos, muitos empreendimentos. E agora, em dezembro, foi publicado em janeiro, houve uma mudança nessa lei, caiu esse benefício, entrou outro benefício, então o NR 112, eu acredito que quase não terá mais nesse modelo atual, mas isso não significa que empreendimentos não serão lançados. Eu tive com o Renato ainda essa semana, né, assim, foi entregue um empreendimento NR 112 essa semana, né? Ele como síndico, como administradora. E ainda acredito que nos próximos 3 anos terá Pausou muito aqui, ainda não, NR. voltou, deu uma Ainda, travada, mas voltou. Tá. assim, nos próximos 3 anos ainda terá muito NR 112, porque são projetos que foram aprovados. Mas esse benefício, de uma certa forma, caiu. A prefeitura agora não está estimulando tanto, tem motivos, né? Mas a lei, houve uma mudança no NR 112, que nós estamos falando do não residencial. Condomínios mistos e grandes continuam, né? Continuam, inclusive em todo o Brasil, né? Sim. A gente sabe que, por isso, né, acho que esse tema continua sendo super válido, né? E porque, assim, é uma verdadeira aula aprender sobre esse tipo de gestão, porque realmente, assim, tudo que é feito nesse tipo de gestão é mais complexo, e se você souber lidar com esse tipo, com as complexidades e adversidades dessa gestão, é muito mais fácil para a gente conseguir tocar qualquer condomínio. Então, acho que esse é o lance que é interessante. Um ponto aqui, Renato, é o seguinte: acho que é válido contar um pouco como que é a sua experiência em relação aos condomínios mistos aí. Você administra, você já administrou, enfim, conta um pouco para a gente. A gente tem uma experiência boa. Na verdade, a gente administra hoje alguns condomínios mistos. A gente vem nos especializando na nossa empresa, a DM Síndico, a gente vem se especializando nisso, porque é uma característica muito diferente, né? E não é simplesmente uma sindicância profissional que tem que empregar. Você tem que pegar uma gestão profissional voltada a entender os segmentos. O principal ponto, antes de mais nada, é você entender a característica do empreendimento, né? Tem empreendimentos que são monotorre, que são uma única torre, onde é separado por andar. Alguns andares são mistos, outros andares são estritamente residenciais. Tem condomínios que têm torres separadas, então você tem que fazer todo um estudo de portaria, estudo de limpeza, estudo de controle de acesso, estudo de gestão de segurança, gestão de processos, gestão de manutenção, para que com isso você consiga entregar, principalmente, um condomínio seguro, com uma boa triagem, entendendo a característica de cada um, porque, por exemplo, você tem condomínios que têm residências, a pessoa vai ter um interesse específico, você tem um condomínio que tem lojas, a loja ela vai ter uma outra atratividade, ela vai ter, às vezes, uma área de serviço que passa por dentro do empreendimento. A gente tem empreendimento assim, que a área de serviço da loja, ela passa dentro do empreendimento. E aí você tem que criar controles de acesso, porque tem entregadores de supermercado, tem entregadores disso. Então, é complexo, porque às vezes você está entrando com uma visita para uma festa e tem um entregador entregando comida numa loja que vende, por exemplo, hambúrguer. Entregando hambúrguer ali. E ali você vai ter uma concorrência, às vezes, disso na entrada. Então, você tem que saber separar procedimento, processo, controle de acesso eletrônico, né? A gente estava discutindo muito, eu e o Matuque, a semana passada, em relação a um empreendimento que a gente vem estudando, porque vai ter um problema sério, que os elevadores são compartilhados. Então, só que muita área comum não é para o NR usar, não é para o não residencial usar, é para o residencial usar. E aí, como a gente segrega e faz com que as pessoas não cheguem na piscina, por exemplo, parece uma coisa boba, mas é verdade. A piscina não pode ser usada, a pessoa aperta o botão e sobe para o andar da piscina. Como é que você tira a pessoa da piscina? Né? Então, tudo isso a gente vai contar um pouco na palestra, né? Na palestra do dia 20 de abril. A gente vai entrar no detalhe, mostrando às vezes características diferentes. Então, é legal que a gente vai mostrar
um tipo de empreendimento com um desenho, nós vamos explicar sobre ele, um outro tipo de empreendimento. Aproveitando o que o Matuque disse, as construtoras estão criando um outro modelo também, por essa nova legislação, que é aquele modelo onde você tem um apartamento de altíssimo padrão e se você comprar esse apartamento, você ganha um estúdio no mesmo condomínio, para você fazer seu escritório. Então vai ter o mesmo proprietário comprar um apartamento de alto padrão e ele tem direito a um estúdio dentro do mesmo empreendimento numa torre separada. Para quê? Para montar um escritóriozinho, para montar alguma coisa, para trazer até seu escritório para lá. Como você também gerencia esse tipo de empreendimento? Porque você vai ter o mesmo dono com interesse diferente. Então, é isso que a gente vai contar lá. Nós vamos mostrar cada característica de cada empreendimento e vamos contar um pouquinho da parte administrativa, legal, fiscal, financeira, contábil, que a manager e o Matuque são craques especialistas. A gente vai contar da parte de gestão, processos, procedimentos, portaria, segurança, limpeza, manutenção, como separar isso. Vamos falar um pouquinho também legal, o Matuque entrar no detalhe da previsão orçamentária, que eu acho que uma das coisas mais complexas dentro do empreendimento desse é montar uma boa previsão orçamentária. Acho que o Matuque podia até trazer um pouquinho aqui rapidamente para as pessoas entenderem por que é tão complexo, né? Porque as frações são divididas, os custos são divididos, e você tem que juntar tudo e ainda mostrar para as pessoas e fazer uma prestação de contas que as pessoas entendam e não desconfiem de nada, né, Matuque? Sim, e os interesses, além da parte financeira, os interesses são totalmente diferentes, né? Um condomínio misto, onde dentro dele tem lojas, tem uma torre comercial, uma torre residencial, né? Tem condomínio de casas, interesses totalmente distintos entre si. É isso que, na verdade, que eu acho que é o mais difícil, né? O número é uma coisa exata, mas as pessoas são, né? É alguma coisa mais difícil para lidar. Eu acho que essa é a questão. Boa, e a manager vem atuando já há um tempo, né, nesses tipos de condomínios. Eu sei que você até falou de alguns novos aí que a manager vai também atuar, e acho que é um pouco do que o Renato falou, né, Matuque? Assim, o Renato falou de alguns desafios ali. Você tem outros aí que você queira contar um pouco, que você vai levar lá na palestra, do que é aí o lado da administradora? Isso é que vai ser legal do painel. A gente vai ter a visão de um síndico e da administradora também, sobre esse todo aí, que é o condomínio misto, né? Primeiro, assim, por que as pessoas têm que participar do evento? Porque, assim, desse assunto, eu não acho que não existe nenhum papa, né? Assim, tem pessoas mais experientes, mas, assim, vai ser entre nós, com outros síndicos, outras administradoras, nesse evento que você está, né, que a Síndico Net está promovendo, que nós vamos ali trocar experiências, conhecer pessoas e entender o que cada um tem feito. Mas as diferenças, o grande desafio que eu vejo, viu, Júlio, é essa questão dos interesses distintos, dos interesses, né? É Tá. assim, a dificuldade também de quando o corretor vendeu ali no estande de venda, ele vendeu uma expectativa às vezes, que não é o que está escrito no papel, né? Então, o Renato comentou da piscina, né? A pessoa olhou no stand de venda lá, ele viu que o elevador chega ali na piscina, mas ele não se atentou que ele não pode usar a piscina. Então, existe um problema na venda, na parte da corretagem, existe uma questão do incorporador ali, quando ele está instituindo mesmo o empreendimento. Mas tem muitos desafios, tá, Júlio? Tem muitos desafios, certo, Renato? Tem muitos desafios. O grande questão é separar um pouco, e aí é importante a gente separar a função do gestor, que é a função do síndico, da empresa de sindicância profissional, da empresa de gestão profissional de condomínios, da função da administradora. Eu acho que isso é um grande desafio também para mostrar para as pessoas. Muitas vezes, você pega uma administradora que cuida dessa parte toda financeira, fiscal, da parte administrativa, da parte organizacional, mas você não tem aplicação, conhecimento e principalmente pulso para tocar o dia a dia do condomínio. E às vezes o condomínio não vai para frente, uma implantação não dá certo, o condomínio não anda, porque, como tu colocou, os interesses e principalmente você poder customizar o seu trabalho para aquele empreendimento, porque o grande segredo de você fazer uma gestão do condomínio misto é você customizar o trabalho para aquele empreendimento. Não adianta você entrar com enlatado, não adianta você entrar com uma receita de bolo, não adianta. Você vai ter que ouvir e entender cada condomínio. Por quê? As incorporadoras, elas não fazem o mesmo modelo. Elas não usam o mesmo modelo. Cada incorporadora tem seu próprio desenho do empreendimento. Cada incorporadora cria o seu empreendimento com características diferentes, com interesses e com vendas diferentes. Então, o público que vai estar ali, depois que você entrega o condomínio, que você assume o condomínio como sindicância,
é o público que você vai ter que ouvir. Então, o ideal é que no primeiro momento você ouça os interesses de todos, façam reuniões separadas com o pessoal do residencial, com o pessoal do não residencial, com o pessoal das lojas, agrega isso, traz seu conhecimento, faz depois uma reunião geral para mostrar para as pessoas o que vai funcionar em cada tema e, principalmente, as previsões, como eu coloquei, detalhar claramente as previsões orçamentárias que vão atender essas ansiedades, esses anseios. E, Porque Renato, muitas vezes você tem uma pessoa que tem um NR que quer um condomínio barato para poder rentabilizar e alugar, mas você tem um cara que vai morar um condomínio de bom padrão que ele quer tudo limpo, uma piscina boa, um serviço de limpeza, um serviço de manutenção. Então é isso que a gestão tem que agregar. não, e a dificuldade que eu vejo do cliente entender os papéis, né? O papel, o seu papel como condômino, o papel do gestor, né? Nessa questão, o papel da administradora. Então, esse adensamento que eu estou comentando, que é o que eu vejo, uma das dificuldades, essa questão do relacionamento mesmo. Eu acho que um grande desafio também, porque isso, infelizmente, a gente muitas vezes não vê na prática, né? Muitas vezes o síndico acaba não estando alinhado com a administradora. Um condomínio misto, se você não tiver esse alinhamento, né, Matuque, Renato, assim, esquece, assim, sabe? Porque os dois precisam estar muito na mesma página, bem alinhados, para lidar com tamanha complexidade, né? Eu acho que o Renato, você, Matuque, falaram bem aí alguns dos desafios, mas na palestra vocês vão entender muito mais o que bicho é esse condomínios mistos, que realmente é de impressionar. E aí, lá, eu vou querer também que vocês contem um pouco dos erros, dos acertos que vocês fizeram, né, que vocês passaram, e também os caminhos, como vocês resolveram essas questões. Porque condomínio misto é muito legal falar, né? Vocês, enfim, trazem muitas situações interessantes que faz a gente, são provocações até, que faz a gente ficar pensando tudo, mas é até uma coisa assim que também soluções para muitas questões que vocês vão levantar lá. Deu uma travada ou voltou? A gente tá falando mal de você, Júlio. Tô brincando, a gente falou bem, Júlio, desculpa. Mas, enfim, só para finalizar, o que eu estava falando é justamente isso. Então, é um tema que, por ser muito rico e muito novo, a gente tende a levantar questões e ficar falando dos desafios, tal, tal, tal. Mas, no final, sobra pouco tempo para falar de como vocês resolveram tais questões, às vezes até erros que foram cometidos, ou situações novas que foram ocorrendo. Então, lá a gente vai falar muito dessa parte de soluções e a gente vai reservar um espaço também para o pessoal fazer perguntas para vocês ali durante a palestra e depois vocês vão estar ali no evento, né, circulando por aí, o pessoal vai poder perguntar diretamente ali para vocês também. Bom, a ideia era essa, tá? Matuque, Renato, era só dar uma explanada, assim, mostrar realmente que merece atenção esse assunto e que isso é um aprendizado super interessante aí para quem está atuante aí, né, forte aí na área de gestão condominial, seja administrador, seja síndico também. Para a gente fechar, Matuque, mais alguma consideração final? Super importante as pessoas participarem do evento, compartilharem conhecimentos. É isso que eu quero. Quero vê-los lá. Esse é o meu interesse. Boa. Você, Renato? O importante é que essa palestra não é somente para síndicos profissionais ou para gestores profissionais e não só de São Paulo, como você colocou. Eu acho que é uma experiência importante, é uma tendência, isso vai proliferar em outras cidades, em outros estados. Para quem é de São Paulo, é se aperfeiçoar cada vez mais, a gente tentar passar para a nossa experiência, os erros, os acertos, aquilo que a gente pelejou para poder, né, dar um pouco do caminho das pedras para todo e também nos deixar à disposição, né, para ajudar, apoiar e principalmente para a gente cada vez mais nos aproximar de todos os síndicos, gestores, gerentes prediais, enfim, pessoas que querem se especializar principalmente nesse mercado. Tá ótimo, com certeza. Recado dado, aí a gente então se encontra no dia 20 de abril. Perfeito. Com o Renato, com o Matuque e vários outros grandes nomes aí, especialistas do mercado. Só reforçando a questão dos ingressos, né? Eu venho falando isso. A gente tem aí um pouquinho mais de um mês para o evento. Nas outras edições, os ingressos se esgotaram
tipo 3 semanas antes do evento. Então, não deixa para a última hora. Dessa vez é um evento maior, para 1.200 pessoas, mas sempre tem o ritmo da venda dos ingressos aceleram muito nas últimas semanas. Então, às vezes tem um risco ali de você deixar para a última hora e ficar sem o ingresso, tá bom? Então, a gente conta muito com a presença de todos vocês e vai ser um prazer ali a gente escutar. Eu vou estar ali na plateia, porque esse assunto me interessa muito, assim, né? É muito legal mesmo escutar vocês falando sobre isso. Tá bom? Obrigado, um abraço. Então, Renato Santana, muito obrigado. A gente se vê, então, no dia 20. Tchau, Obrigado. pessoal. tchau, tchau. Até. Até mais.